Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo de número 4. Versículo 4 em diante. Filipenses 4, versículo 4. Já foi até citado em outra carta de Paulo, uma parte do versículo, que Paulo sempre recomendou isso. Versículo 4 diz assim, para a igreja. Os irmãos podem ficar sentados se quiserem, porque eu vou estar falando em vários versículos. Diz assim, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo começou dizendo aqui que nós devemos regozijar no Senhor, porque não importa o que nós passemos, não importa as nossas dificuldades, quem tem Deus tem tudo. Satanás pensou que ele tinha acabado com Jó. Ele tirou a fazenda de Jó, ele tirou os filhos de Jó, ele tirou o gado de Jó, ele tirou a saúde de Jó, ele tirou o convívio de Jó, ele colocou doença em Jó, ele colocou muita coisa ruim em Jó, e ele pensou que ele tinha destruído a vida dele, mas ele esqueceu de que ele não podia tirar Deus da vida de Jó. E quem tem Deus tem tudo, como o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus, não importa onde você esteja, Deus é tudo na nossa vida. Por isso Paulo começou dizendo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos, solte tudo que você tem de alegria na presença do Senhor. Aí ele diz assim, seja a vossa equidade, ou seja, o seu comportamento, sua forma de viver, notória, vista por todas as pessoas, porque o Senhor está perto. Deus está nos observando, irmãos. Há 10 meses atrás eu perdi uma vista. Eu fui passar um transplante de córnea e eu perdi uma vista. E Satanás muitas vezes soprou no meu ouvido, cadê seu Deus? Você não ora todo dia de madrugada? Você não faz a obra? Onde é que está o seu Deus? Por que não te curou? Por que ele deixou que acontecesse com você? E aconteceu comigo eu fazendo a obra. Fui eu orando pela igreja, que estourou uma vez aqui. E eu fiquei cego. Pedi, quando eu fiz transplante de córnea, que eu não podia estar orando com tanta intensidade. E aí então deu hemorragia, estourou e eu perdi uma vista. E o diabo lançou muitas vezes na minha mente, cadê o seu Deus? Você não estava em oração pela igreja? Você não ora? Você não busca Deus? E agora? Por que ele não te socorreu? E eu fiquei com Asaf um tempo. Salmo 73, Asaf dizia, Senhor, o que equivale jejuar? O que equivale servir ao Senhor? O que equivale eu ser íntegro? Se lá fora o ímpio está fazendo o que está fazendo, e o Senhor está abençoando ele não está tendo a luta que eu estou tendo, ele não está tendo o problema que eu estou tendo. Asaf era líder na casa de Deus. E ele falou, eu estou passando por tudo isso, então não vale a pena servir ao Senhor. Asaf falou isso. Aí ele disse assim, eu pensei assim, quase desviei, até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu pude ver o que é a diferença entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. E aí isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, que uma médica foi na minha casa e falou comigo, levanta a cabeça, pastor, você é homem de Deus. E aí então Deus mudou a história. E aí então pela graça de Deus, eu estou sem uma vista aqui, mas Deus está continuando fazendo a obra. E lá no céu eu vou ter as duas, porque Deus é perfeito. Então a luta vem, dificuldades vêm, mas o Senhor está perto e podemos nos alegrar porque Ele é aquele que nos dá vitória. E Paulo diz assim ainda no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. A aflição vem, as dificuldades vêm, o mundo está caótico, estamos vendo problema no sul, estamos vendo problema em todos os lugares, guerra e tanta coisa acontecendo, e muita gente pensando, o que vamos fazer? Eu estou vendo gente desesperada indo para o supermercado, comprando muita coisa, querendo levar o supermercado para casa, achando que vai faltar as coisas. Irmãos, desespero
das pessoas, mas a igreja acomoda-se, porque se cercar de um lado e cercar do outro, cercar atrás, cercar na frente, não tiver lugar para ir, nós subiremos para cima, porque é onde o Senhor vai buscar a sua igreja. Ninguém pode cercar a caminhada da igreja. Se não vai para um lado, não vai para o outro, nós seremos chamados para cima para ser arrebatados. E aí Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então a primeira coisa que nós não podemos parar é de orar ao Senhor. A única forma de nós apresentarmos nossas petições ao Senhor é nas nossas orações, nas nossas súplicas. O diabo, ele aprendeu, ele entendeu e ele reconheceu que o crente que ora e que lê a palavra de Deus, ele se torna vencedor em todas as coisas. Então ele quis tirar isso da igreja. Mas o crente que ora, ele é mais do que vencedor, porque ele está falando com Deus e Deus está falando com ele em todos os momentos. Ele está sendo fortalecido no Senhor. E Paulo diz: seja conhecida diante de Deus pela oração, olha o que ele diz aqui: sejam as vossas petições em tudo conhecido diante de Deus pela oração, súplica. Aí ele completa dizendo: com ações de graça. Ou seja, quando você ora confiado no Senhor, você já pode agradecer, porque a resposta virá, e a resposta de Deus é certa. Talvez não seja como a gente quer, mas Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe aquilo que nós almejamos, e Ele nos dá aquilo que é melhor para nós. Ele faz aquilo que é melhor para nós. Alguém diz: pastor, mas como pode você passar por isso e isso ser melhor para você? Eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender na eternidade o que Deus quis fazer para a minha vida. Quando a minha primeira esposa morreu, eu tinha 42 anos de idade, ela tinha 39, e eu estava com 4 adolescentes. Eu questionei a Deus: Senhor, mas por que, Senhor? Logo agora? Meu Deus, e agora o que fazer? E aí então Deus me mostrou: não preocupe, ela está comigo no paraíso, é hora de levar, é esse o momento. Então Deus sabe aquilo que faz, irmãos. Nós questionamos a Deus às vezes, nós murmuramos muito. A nossa lição de domingo vai falar sobre isso. Mas nós precisamos de aprender a regozijar e a descansar no Senhor, porque Ele sabe o que faz na nossa vida, e Ele sabe aquilo que é melhor para nós, mesmo que pareça que esteja contrário na vista dos homens, no homem natural, que não compreende as coisas espirituais. Mas para o crente que tem comunhão com Deus, tudo aquilo que ele faz é perfeito, é melhor, e aquilo que é de bem para a nossa vida. Aí Paulo diz assim: seja em tudo conhecido de Deus com ação de graças. Aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como alguém pode glorificar estando doente num leito, numa cama? Como alguém pode glorificar não tendo o que comer amanhã? Como alguém pode glorificar estando cheio de dificuldades e problemas? Quando perde um filho, quando perde alguém da sua família, como pode alguém glorificar? O mundo não entende, mas o crente que tem a unção de Deus, ele sabe que na hora da luta, da dificuldade, ele pode louvar e glorificar, porque Deus está passando com ele naquele momento, e o Senhor dá na vitória em toda a situação. Aí diz assim: olha, e a paz de Deus, que excede, vai além da compreensão, do entendimento do homem natural, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua situação, mas eu conheço um Deus que faz coisas tremendas. Eu tenho 2 filhas, que uma delas eu vi o caixão, e eu estava lá, eu vi o velório na minha casa, e o médico falou comigo: olha, eu deixei nos seus braços, para mim ela ia morrer no meio do caminho. E eu fui ao hospital, eu ungi a menina lá, falei com a minha esposa: depois da manhã vai estar em casa. Ela só gemia, não conseguia falar nada. Quando foi na terça-feira, foi no domingo, na terça-feira, ela foi levada para casa. A minha esposa me ligou e falou: ela veio, mas ela está ruim, ela não está conseguindo nem chorar.
Eu entrei para o banheiro, estava trabalhando, falei, Senhor, foi no teu nome que eu fiz, e eu não aceito mais isso. Ela está hoje com 36 anos de idade, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus fechou a sepultura, Deus não permitiu que o caixão entrasse na minha casa. Tem outra filha que está agora aqui, lá nos Estados Unidos, estava morando lá, então foi visto no útero da minha esposa, foi visto que ela ia ser com síndrome de Down no maior grau. Síndrome de Down. Cheguei em casa, a esposa estava chorando. Eu falei, mas por que você está chorando? O médico falou que a nossa filha vai ter síndrome de Down, e nem andar ela vai andar. Maior grau. Marcaram para ela então um dia para que ela fosse ao hospital e colocaram 4 médicos lá. Um geneticista, um psicólogo e mais os outros 2 médicos para trazer o consolo para ela, que a filha teria que ser tirada. Lá nos Estados Unidos eles tiram se for nascer deficiente demais. Fazem tudo para tirar. Então eu falei para ela, não se preocupe, pode ir consultar. E eu fui para a oração na madrugada. E então quando depois que ela fez os exames, disseram que o médico geneticista não estava sabendo, não estava entendendo, fizeram ultrassom, fizeram tudo, chamaram o médico-chefe e mostraram para não sabendo o que está acontecendo, mas alguma coisa mudou, porque lá dentro do útero as coisas mudaram, já não está como nada mais, as coisas não estão diferentes. Então mandaram ela para casa. Daí há 2 dias, 3 dias mais ou menos, o médico ligou para ela e falou, olha, dona Dalva, pode receber o seu filho, porque não tem nada no seu útero, não sabemos o que aconteceu, mas alguma coisa mudou. Mas eu falei agora, foi Jesus que curou o útero, porque Deus ainda é fiel. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Nos alegremos no Senhor, regozijemos nele, porque nós servimos um Deus que está conosco todos os dias. Não precisa você temer, não precisa ficar apavorado com o que está acontecendo, com o que vai chegar, não precisa se assustar com nada, apenas descanse no Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Aí Paulo disse assim, para eu terminar, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Então vamos pensar nas coisas celestiais, porque a nossa redenção está muito próxima. Jesus vai buscar a igreja muito em breve. Vai buscar a igreja muito já. Deus me mostrou o arrebatamento da igreja por 2 vezes. E quando mostra 2 vezes, é porque a coisa é rápida. Vamos ficar preparados. Jesus está voltando.